Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Coragem, Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, e a nossa coragem é no Senhor e para a glória do Senhor. Temos N razões para, apesar do cansaço, apesar das intempéries da vida, apesar das circunstâncias adversas, sermos uma igreja empolgada, entusiasmada, alegre no Senhor e para a glória do Senhor. Deus seja louvado pela nossa superintendência, os nossos maravilhosos diáconos Luciano e Arthur, assim também as nossas preciosas secretárias da EBD, a Ilka e também a Thalita. Não deixem de aqui e acolá materializarem a cultura bíblica da honra. Cheguem para esses irmãos e expressem em palavras, em carinho. Muito obrigado, diácono Luciano, tu és uma bênção para nós. Muito obrigado, diácono Arthur, tu és uma bênção para nós. Muito obrigado, Ilka, tu és uma bênção para nós. Muito obrigado, Thalita, tu és uma bênção para nós. Queremos criar essa cultura, já temos iniciado a cultura da honra. E repito, é um ato de adoração ao Senhor. Eu tenho um livro, que o título do livro, uma teologia bíblica do elogio. A teologia bíblica do elogio é um livraço da Vida Nova. Porque existem dois extremos quando o assunto é a teologia bíblica do elogio. E na tentativa de fugir de um desses extremos, a gente acaba sempre indo para o outro. Dois extremos. Um é o culto à personalidade, barra bajulação, barra adulação. Aí você tenta fugir disso e vai para onde? A anulação do outro. O rebaixamento. E acha que Deus ama isso. Meu irmão, você não glorifica a Deus deixando de reconhecer o talento do outro. Você o glorifica reconhecendo o talento que Deus deu a ele e a ela. Então, louvado seja o Senhor. Aqui é prevenção e não remediação. Faça isso. A nossa pastoral continua, teologia para a alma. Conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Como professor do Departamento de Teologia Sistemática por mais de 15 anos, somos apaixonados pela cadeira de teontologia, que estuda o ser de Deus e os seus atributos, o ser de Deus e as suas perfeições, o ser de Deus e as suas propriedades, o ser de Deus e as suas virtudes. São todos termos intercambiáveis. Daí o nosso tema da pastoral, até dezembro, conheça os atributos de Deus, ou na linguagem confessional, conheça as perfeições de Deus, conheça Deus. Nesta manhã, a graça de Deus. A graça de Deus. E uma definição bíblica, teológica, sistemática, histórica e aplicada à graça de Deus é: a graça de Deus é o favor eterno e totalmente gratuito de Deus. É o favor eterno e totalmente gratuito de Deus. Demonstrando, preste bem atenção, demonstrando a graça, concedendo bênçãos espirituais e eternos sobre pecadores, culpados e indignos. É a concessão de graça, é a concessão de bênçãos espirituais e eternas sobre pecadores, sobre os homens culpados e indignos. Isso é graça. A graça não é um ente separado de Deus, a graça é o próprio Deus se tornando favorável ao ser humano, indo ao encontro do ser humano para perdoá-lo, para reconciliar, para
declarar justo, para adotá-lo, para regenerá-lo, para santificá-lo, para transformá-lo na imagem de Cristo. E nós invertemos hoje. Primeiro demos a definição e vamos agora para o texto. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 2. Uma definição bíblica e sistemática de graça. É o favor eterno e totalmente gratuito de Deus sobre pecadores. Segunda definição, ou uma ampliação dela, é uma concessão graciosa das bênçãos espirituais e eternas sobre pecadores culpados e indignos, sem nenhum mérito diante de Deus. Isso é graça. Naquela linguagem bem popular da teologia ministerial da igreja, é um favor imerecido. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 2, é o que nós encontramos. Aí nós encontramos definição de graça, aí na definição nós encontramos a natureza dessa graça, a origem, a natureza, a manifestação dela, os frutos, só nesse texto aí. Claro que não vamos expor esse texto, mas só para mostrar, do capítulo 2, do 1 até o versículo 10, nós temos a origem dessa graça, nós temos a natureza dessa graça, nós temos a manifestação, a demonstração dessa graça, nós temos os resultados dessa graça. Mas vamos nos ater apenas à natureza dela, como ela é descrita na carta de Deus aos Efésios. Ele vos deu vida, aí já é a obra da graça. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos aqui, todos nós, andamos outrora no passado, segundo as inclinações da carne. Aí nós temos uma aula, um resumo de antropologia bíblica e teológica, gente. Veja o que Paulo faz, ele trabalha aí o ser de Deus e os seus atributos, falando da graça. Ele trabalha a antropologia bíblica e teológica, o homem na perspectiva de Deus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne. Carne aí é pecado, é a inclinação para o mal e dos pensamentos. E éramos outrora, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí continua. Mas Deus, uma das características da graça, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aí temos vários atributos morais de Deus. O que ele fez com isso? Os 5. E estando nós mortos em nossos delitos, ele vai repetir, gente, o que ele iniciou. Nos deu vida juntamente com Cristo. Aí agora ele diz assim, abre um tracinho e diz: pela graça sois salvos. Mas continua o texto. E juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou. Isso aí é regeneração. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mudamos de posição, de estado. Mesmo estando aqui, nós somos cidadãos de uma outra ambiência, de uma ambiência superior. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos regenerou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos posicionados numa ambiência superior, mesmo estando aqui, queridos. Somos cidadãos do novo céu, da nova terra. Celestiais em Cristo Jesus. O 7º, para mostrar, vejam, a graça é uma demonstração de bênçãos espirituais e eternas sobre homens culpados e indignos, seres humanos culpados e indignos, para mostrar nos séculos vindouros, todos juntos agora, a suprema riqueza da sua graça.
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí Paulo, ele agora diz, não, eu preciso agora dar o arremate. Eu preciso fazer um arremate de tudo que eu fiz aqui agora. Aí vem os 2 versículos clássicos, os 3, 8, 9 e 10. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí agora ele entra no campo da soteriologia, a doutrina da salvação na perspectiva bíblica, sistemática, histórica aplicada. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, poema dele, criados em Cristo Jesus. Agora vem o resultado. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aí nós temos aí a origem da graça, a natureza da graça, as obras da graça e o resultado da graça. Um texto desse. Precisamos relembrar o que é graça na perspectiva bíblica. Dentro da tradição reformada, muito especialmente, não é que a tradição reformada seja a única que consiga expor a graça, mas precisamos relembrar. Precisamos relembrar porque aqui e acolá nos esquecemos, o nosso comportamento denuncia que nós nos esquecemos o que é graça na perspectiva de Deus bíblica. Na perspectiva bíblica de Deus, nos esquecemos. Nos esquecemos, uma das razões é que parece-nos que aqui e acolá para alguns cristãos louvar a Deus não é muito empolgante. Se não é muito empolgante, porque não entendeu ainda. Segundo o capítulo 2, não entenderam o antes e o depois. Não perceberam ainda onde estavam antes e onde estão hoje. E isso foi obra de Deus. Na carta aos Colossenses ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Ele, não foi você mesmo. Ele nos libertou, ou vos libertou do império das trevas. E nos transportou, vejam queridos, para o reino do Filho do seu amor. Se você pensar o que é isso, meu irmão, cada um com a sua personalidade. Cada um com os seus temperamentos. Mas cada um vai louvar com prazer. Mas a gente percebe às vezes, assim, e não é para censurar, é que não combina o comportamento de alguns cristãos, também no ato de louvar a Deus, com a concepção bíblica da graça. Se de fato experimentou. A mulher samaritana foi encontrada por Cristo, logo, consequentemente, ela encontrou. Ela disse assim, quando o Messias vier, Ele nos contará tudo o que precisamos. Aí Cristo, numa revelação redentiva, numa revelação salvífica, transformadora, diz, eu sou Cristo. Sou eu que falo com você. Ali houve salvação, Dali. Ali houve salvação, João. Em seguida diz o narrador, ela deixou o seu cântaro. Ela esqueceu a sua tarefa ali. Porque a partir daquele momento, uma das evidências da salvação é que todas as nossas tarefas legítimas passam a ser meios, passam a ser secundárias, quando o assunto é Cristo e o seu reino. Ela deixou o seu cântaro e foi testemunhar para os seus. Ela fez isso porque ela foi encontrada pela graça. Repito, a graça não é um ente separado de Deus. A graça é o próprio Deus indo ao encontro de você. Não é um ente separado. Então você imaginar que Deus soberanamente, Ele resolveu ir ao seu encontro, andar com você, caminhar com você, se relacionar com você, e saber que Ele está com você 24 horas por dia, e está te preparando para estar com Ele de eternidade a eternidade. Meu irmão, se isso não impulsionar o teu coração, das duas uma, precisa de regeneração ou está espiritualmente enfermo. Então eu desafio você, quando estiver cantando, quando o ministério de cântico pedir à igreja para ficar de pé, e automaticamente a sonoplastia vai aquela dica. Eu sei que estamos trabalhando para isso, não é culpa de vocês não. Muito atento na passagem da letra, dos versículos, às vezes há um descompasso, não é culpa de vocês não. Mas fique só atento. Quando a letra estiver lá, cantem com a mente, cante com o coração.
Deus nos deu imaginação para, de forma santa, usá-la também no ato de louvor. Então, quando nós estamos cantando aqui, por exemplo, ao que está sentado, meu irmão, vou logo para o Apocalipse 4. Ao que está sentado. A minha imaginação santa começa também a adorar a Deus. E aí, meu irmão, é sério. Eu não estou inventando. Eu saio de órbita terrena, meu irmão, porque eu entendo que eu estou no centro do santo celestial. E eu começo a contemplar trono, meu irmão. Aí o coração vai pulsando forte. Ao que está sentado no trono. Mas diz o narrador que ao redor dele tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Aí eu começo a me empolgar, meu irmão, porque eu estou lá com eles. E ao Cordeiro, Natália, seja o louvor, Léo. Aí quando você pensa no Cordeiro, meu irmão, eu vou logo lá para os evangelhos, os sinóticos, muito especialmente, mas também João. E eu vou lá para o ápice da crucificação, quando eu encontro o Cordeiro dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele não está fazendo encenação barata, ele está bebendo o cálice da ira de Deus que era para mim. Aí, meu irmão, eu fico empolgado. O presbítero Humberto nos trouxe de forma dinâmica, há 8 dias aqui. Um bom estudo com a parceira do Hobbes, do diácono Luciano, que trouxe aqui um sermão com 3 pontos, só para descontrair, guerreiro. É a mente dele que é sistemática, é uma bênção de Deus. Aí ele me chama para responder, eu trago um sermão com 5 pontos. Aumentei mais ainda, terei mais o tempo do guerreiro, não é? Mas foi muito bom, guerreiro, parabéns. Já falei para ele, vai ter parte 2. Eu gostei tanto que vai ter parte 2. Ensinar a igreja a cantar. Entende, queridos? Sabe por que você vê alguns... Leia a história da igreja, já vou encerrar que está na hora. Leiam biografias dos santos do passado. Nós completaremos mais um aniversário como presbiteriano no dia 12 de agosto, não é? Que dia é o dia 12? Terça-feira. Quantos aninhos, Lu, de presbiterianismo? 166 anos de existência. Sabe por quê? Um jovem com 26 anos de idade, que compreendeu essa graça, deixou o seu país já naquele tempo promissor, os Estados Unidos da América do Norte, ouvindo um sermão de Charles Hodge. Preste bem atenção, Charles Hodge. Eu tenho uma sistemática dele em casa. A sistemática dele é só para quem está um pouco mais avançado mesmo. Eu não recomendo para quem está iniciando. Mas é um tesouro, Charles Hodge. Esse camarada ouviu um sermão de Charles Hodge, nada de Princeton, e o coração bateu forte por missões. Veio parar no Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui porque um jovem de 26 anos que entendeu a graça e disse: essa graça não é só para mim. Abençoados para abençoar. Teve uma departamental aqui quarta-feira e o tema foi abençoadas para abençoar. Eu quero aqui dizer para a nossa SAF, Elaine, e para a diretoria, para as cooperadoras, as sócias cooperadoras, você que é mulher da igreja da primeira, faça parte da SAF. Preste bem atenção, continue com essas departamentais. Ao PH estudando o livro Homens Também Mais Parecidos com Cristo. Prossigam. Saiba que como docente da igreja, pastoralmente eu estou de olho, viu? Eu não preciso estar presente. E às vezes me faço até ausente para deixar que os talentos de Deus e os dons de Deus desenvolvam. Mas não se esqueçam que um pastor que ama a Deus e ama o rebanho, ele está de olho. Então o PH continua, João, está sendo maravilhoso, viu?
Faça como Archibald Greensimon. Nós estamos aqui hoje, primeira igreja presbiteriana, como fruto ainda do trabalho de um jovem de 26 anos de idade e que morreu com 33 anos. A medicina não estava tão avançada para combater algumas doenças como naquela época no Brasil. Com 33 anos. Hoje estamos aqui. Somos os únicos cristãos do Brasil? Ainda bem que não. Eu estou mostrando aqui o trabalho de um jovem presbiteriano. Tem também os amados batistas. Tem também os amados congregacionais. Tem também os amados assembleanos, os episcopais, os anglicanos e tantas outras denominações dentro dessa eclesiologia contemporânea, mas que são de Deus também. Então, meus irmãos amados, em nome de Jesus Cristo, conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Você quer aproveitar bem? Leia, mulher, o devocional do pastor Arival. Eu leio esse devocional também, dos muitos que eu tenho em casa, porque eu sou, preste bem atenção, eu não me queimo fazendo divulgação barata não, viu? Livraço tem que ser livraço. Esse devocional do Arival, ele caprichou. Inclusive, se você está aprendendo a pregar, ele ainda, as devocionais deles, a maioria oferece 3 pontos. Estou mentindo? 3 pontos. Aproveitem. Mas você que é um pouco mais além, leia bons livros também que expõem a Bíblia, panorama do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eu já falei aqui, leiam a Teologia Sistemática de A.W. Tozer, 2 volumes, 1 e 2, baratinho. Você quer um volume só, A.W. Pink, os atributos de Deus, queridos? Por favor, agora leiam como meio, para que o seu coração fique mais e mais impulsionado. Deus seja louvado. Fiquemos de pé, gente. Conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Queridos, hoje a UMP vai ficar aqui, viu? A classe de jovens ficará aqui por uma razão legítima, tá bom? E sem nenhum problema. Aqui e acolá, seja a UMP, seja a UPA, qualquer outra classe, quando necessário, ficará aqui com a igreja. E não deixará de ser abençoada, discipulada, pois nós sabemos que esse formato ele começou com Roberto Reis, recentemente. E os jovens antes de Roberto Reis nunca deixaram de ser discipulados, quando a igreja não tinha também isso. Mas já que ela tem também, a EBD é uma bênção. Entendeu? Isso, encerro com ele agora. Auriclé, chega aqui, querido. Auriclé. Valeu, Jade. Auriclé. Queridos, vocês viram uma foto que colocamos aí do Auriclé, no grupo da igreja? Aqui o Auriclé, o novo convertido. Citamos o seu nome domingo no sermão. Já com aquela liberdade que eu sempre consulto. Está aqui, ó. Novo convertido, literalmente. Agora observe para que você se encoraje. Você que às vezes acha que um panfletozinho que você entrega não funciona mais hoje, pare com essa conversa. Sinceramente, eu ouvi tanto dele, mas de outro. Eu tenho escutado no CPL agora, Congresso para Pastores e Líderes da Oitava, foi aqui em Petrolina, e o pastor Jeremias disse: quem foi que disse que entregar panfleto não vale mais? Quem foi que disse que entregar a Bíblia... Você encontra crente aqui e acolá, né? Quem foi que disse que culto na praça não adianta mais? Quem foi que disse? É isso e aquilo, gente. Nós temos uma mania de, em alguns casos, sermos 8 ou 80. Deus levou ele para assistir um vídeo de quem? Billy Graham. Correto, Auricler? Pastor Billy Graham que estava com o Senhor. E ele narrou para mim, com os olhos lacrimejando ali no gabinete, há 8 dias. Naquele momento, algo aconteceu no seu coração. Queridos, não tenha vergonha de testemunhar de Cristo, não. O resultado é com o Senhor. Não tenha vergonha de falar de Cristo para os ricos dos mais ricos, porque espiritualmente são pobres. Não tenham vergonha de falar de Cristo para os pobres dos mais pobres, muito mais eles também.
Não tenhamos vergonha de testemunhar do Cristo, o resultado é com o Senhor. A mulher deixou o seu canto, João 4, voltou para o centrão da cidade, anunciou ao povo: ei, eu acho que eu encontrei o Messias. Aí João 4 diz o resultado: muitos creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Louvado seja o Senhor. Vamos dar as boas-vindas para o Auriclé e cuidem dele, hein? Auriclé, seu professor ali, prefeito Humberto, levante a mão. É esse guerreiro aí. Vem cá, guerreiro. Abraça ele aqui e vamos despedir agora para a divisão. Lu? Os visitantes, isso. Aqui, ó, seu professor da classe Catecumas. Mas tem outros aqui, viu? Tem o presbítero César, tem presbítero Moisés, presbítero Clécio, entendeu? Tem mais, Luciano, tem bênção de Deus aqui, guerreirão. Tem o docente da igreja, tá bom? Deus te abençoe. Cresça na hora certa do seu batismo. Visitante, levante a mãozinha. Mais uma vez, um recadinho da primeira. Um recadinho de primeira. Sem orgulho, sem arrogância, gente. Aquele recadinho gostoso, carinhoso, para os visitantes. Porque muito mais. Agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o acolhimento não se restrinja a essa fala. Quando sair daqui, procure o visitante. Com quem você já conversa todo dia, você deixa para depois dos 10 minutos. Os 10 primeiros minutos com o visitante. Deus abençoe. Senhor soberano, abençoa, Senhor, os nossos preciosos professores e professoras, as nossas classes que contemplam todas as faixas etárias, sim, e os nossos visitantes, que eles sejam de fato amados aqui, que jamais eles sejam tratados como números, porque eles não são pessoas. Sim, como tem acontecido aqui, tratado como pessoas. É no nome do Rei que nos empolga, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.